Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. E para mim é sempre um grande prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada, aqui no planeta Terra. E hoje o tema que eu escolhi para conversar com vocês é um tema bastante polêmico, que gera muita polêmica, e hoje eu vou dar o meu ponto de vista sobre o assunto, ok? O tema é o seguinte: homossexualidade e espiritualidade. E nesse vídeo nós vamos entender qual é a origem da homossexualidade segundo uma visão espiritualista, suas causas e consequências, como ter espiritualidade sendo homossexual, o que é certo e o que é errado quando se trata de homossexualidade, e como é possível ter plena liberdade para você expressar o seu eu interior e conviver bem, na medida do possível, com esta sociedade ainda carregada de preconceitos. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe os vídeos, para que assim essa informação possa ficar disponível a mais pessoas. Então, inscreva-se no canal, utilize a página dos comentários, coloque like naquilo que você gostou, que você não gostou também coloque lá, coloque dislike, não tem problema aqui, você é livre para tudo. Tem um sininho aí também, aperta o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo você será avisado, Então, faça tudo isso, fique à vontade, que assim você ajuda no desenvolvimento desse canal. Também gostaria de deixar bem claro que o que eu vou passar nesse vídeo consiste unicamente em minhas crenças pessoais, desenvolvidas a partir de estudos de diversas fontes e também de experiências próprias. E, portanto, eu não tenho pretensão de que o que eu vou falar aqui seja entendido como verdade absoluta. E também não estou declarando o ponto de vista de nenhum grupo religioso. Eu estou declarando o meu ponto de vista particular, desenvolvido ao longo dos anos, de acordo com o que eu estudei sobre espiritualidade. Ok? Vou utilizar várias fontes para chegar às conclusões que eu vou passar aqui para você nesse vídeo. E como sempre, como eu já disse, você é livre para decidir se aceita ou não o que eu estou falando, se acha que isso tem ou não fundamento. É você quem decide. Aqui não tem isso de boca de Deus, de verdade absoluta, de religião falsa, de religião verdadeira. Isso aqui é totalmente desconsiderado. Aqui a gente não leva em conta isso. O que eu gostaria de levar em conta com vocês é o desenvolvimento pleno de uma consciência espiritual, que cada um de vocês pode ter na sua religião ou sem religião. Mesmo sem religião você pode ter espiritualidade, desenvolvendo suas próprias crenças pessoais. Então vamos lá. Qual é a origem da homossexualidade de um ponto de vista mais espiritualista? Então nós vamos ver aqui. Bom, a origem da homossexualidade está no espírito. Diferentemente do que muitas pessoas acreditam, que isso é por causa do desenvolvimento psicológico, ou porque a pessoa não teve influência de uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino, então que seria então produto do meio em que a pessoa vive. Nada disso. Falando em sentido espiritual, a homossexualidade, aliás, a sexualidade de cada espírito, de cada pessoa, vem do espírito. Então, não é uma constituição física, é uma coisa espiritual. E a homossexualidade, a causa dela também é espiritual. Certamente, você nunca ouviu falar isso aí, provavelmente, dificilmente você ouviu na sua religião alguém dizer que a homossexualidade tem origem espiritual. Mas tem, e eu vou mostrar a você como, no meu ponto de vista, ok? Por exemplo, a primeira fonte que eu vou consultar aqui com vocês, para a gente entender melhor esse assunto, é o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esse é o principal livro espiritualista, especialmente utilizado no Espiritismo. Allan Kardec escreveu esse livro lá por volta de 1862, com auxílio de médiuns, e esse livro consiste numa série de 1019 perguntas que Allan Kardec fez aos seus espíritos que estavam ajudando ele na codificação dessa obra, e eles davam a resposta, os espíritos superiores. Então, vejamos aqui o que ele escreveu. Na pergunta número 200 do Livro dos Espíritos,
é interessante que a gente vai ver aqui a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. Ó. A pergunta é a seguinte, ó. Pergunta 200 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? Eles perguntou, tem sexo? Ou seja, ele perguntou se no plano espiritual a gente tem sexo masculino ou sexo feminino. Né? Então, ele perguntou isso. E a resposta dos espíritos foi a seguinte, ó, não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Entre eles, há amor e simpatia baseados na identidade de sentimentos. Então, aqui os espíritos disseram que, ele perguntou, os espíritos têm sexo no plano espiritual, ou seja, são homens ou mulheres? E aí eles disseram, não como entendeis, ou seja, não da forma que a gente entende. É diferente, né? Os espíritos eles não têm sexo, masculino ou feminino. Eles têm sexualidade, mas não sexo, entendeu? Então é mais ou menos por aqui que ele quis dizer. E na pergunta 201 ele diz assim, ó, o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? E a resposta foi, sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, quer dizer, um espírito que hoje anima o corpo de um homem, em uma futura encarnação pode animar o corpo de uma mulher. E vice-versa, né? Inclusive, né, vocês que me assistem aí podem saber, né, que pode ter havido outras encarnações, segundo essa interpretação aqui, ou essa informação, na qual você já pode ter sido de outro sexo. Né? Então, quando veio nessa encarnação, você escolheu vir no sexo masculino para experimentar as experiências do sexo masculino. O mesmo ocorre, a gente pode escolher vir com o sexo feminino para experimentar as experiências vividas por este sexo. Então, foi nesse sentido que ele quis dizer. E continuando na pergunta 202, ele diz assim, ó, quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Aí a resposta dos espíritos superiores, né, os espíritos que estavam ajudando Kardec nessa obra é a seguinte, ó, isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Então, ou seja, quando a gente está lá no plano espiritual, desencarnado, já se preparando para uma nova encarnação, então, o sexo que nós vamos ter aqui na Terra, encarnados, diz aqui os espíritos, pouco importa. Né? A gente pode encarnar ou como homem ou como mulher. E aí Allan Kardec escreveu o seguinte, ó, os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Então, essa foi a primeira informação, né, que é a primeira fonte que eu consultei, para chegar a essa conclusão de que a homossexualidade tem origem espiritual. Não somente a homossexualidade, mas também a bissexualidade, né, a heterossexualidade, tudo tem origem espiritual. Por quê? Os espíritos não têm sexo. Mas então como é que ocorre aqui na Terra de uma pessoa ser homossexual, outra ser heterossexual, outra ser bissexual? É isso que a gente vai ver, né, mais à frente. Então, aí você diz assim, mas isso significa que quando eu desencarnar e for para o plano espiritual, eu vou aparecer com que forma? Com a forma, formato de homem ou com o formato de mulher? É o seguinte, ó, nós, quando desencarnamos, né, quando estamos no plano espiritual, nós ficamos com a impressão da matéria ainda por um tempo. Então, se a gente animava o corpo de homem, então a gente vai ficar com aquele corpo. Além disso, o nosso perispírito, que é o corpo espiritual, segundo o Livro dos Espíritos, ele é altamente mutável, ou seja, ele pode se adequar, de acordo com o pensamento do espírito, à forma que ele quiser. Então, como a gente já teve várias encarnações, e em algumas outras pode ter sido homem, em outra pode ter sido mulher, então a gente assume a forma que a gente achar interessante, aquela que a gente quiser, né, no plano espiritual. Normalmente a gente fica com a última encarnação, né, com o formato da última encarnação. Porque é moldado pelo pensamento. E a gente, como está acostumado, né, passou uma vida inteira acostumado com este corpo, então a gente vai manter ele por um tempo. Mas a nossa aparência, desencarnados, ela pode ser amoldada. Inclusive, segundo este mesmo livro, quando a gente desencarna, a tendência é a gente ficar ir rejuvenescendo, né?
A gente não fica velho para sempre lá, nem também fica criança, né? Quando a criança desencarna, ela também não fica criança para sempre. Ela lá, ela muda o perispírito dela e o corpo espiritual pode aparecer como adulto, né? Que seria então o formato da última encarnação que o espírito viveu, certo? Já o entendimento, né, da filosofia taoísta da antiga China nos ajuda a entender melhor essa questão, né, de como que, já que os espíritos não têm sexo, como é que fica aqui no plano material, o que é que acontece? Então ela nos ajuda a entender melhor essa questão, porque nessa filosofia não existe o conceito dualista ao qual nós estamos acostumados, né, que são das religiões ocidentais. Que conceito dualista é esse? É acreditar somente nos extremos, né? Ou bem ou mal, ou certo ou errado, ou branco ou preto, né? Então é isso, ou rico ou pobre. Nós, né, ocidentais, nós temos esse pensamento extremo, ou um lado ou outro. A gente acredita mais ou menos assim. Fomos ensinados assim, né? Por causa da nossa filosofia, a construção filosófica dessa sociedade, também religiosa, nos fez ser assim, né? A pensar mais de forma dualista. E a filosofia taoísta, ela não é assim. Ela não tem só esse pensamento dualista, de extremo, esse ou esse, né? Ela tem mais detalhes. Então, nessa filosofia, eu fiz até um desenho aqui para facilitar, né? Para que a gente entenda. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte. Vamos ver se dá para vocês enxergarem aí, ó, certo? Então, aqui, na filosofia taoísta, tem-se o Tai Chi, que seria o universo, né? A força universal de criação universal. E ela vai se manifestar no universo de duas formas, de duas energias. A energia Yin e a energia Yang, né? Se a gente pudesse trazer para um conceito ocidental, seria isso aqui, ó. Nós conhecemos Deus, né? E aí ele, né, se manifestou como Adão e Eva, né? Ou seja, duas polaridades, ou homem ou mulher. Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Então, essa é a primeira coisa que você vai entender. Mas acontece, né, que eles não têm esse conceito dualista, né, de um lado ou outro, né? Existem essas duas energias, esses dois polos, mas entre os dois polos existem diversas posições, né? Foi nesse sentido que eles quiseram dizer. Então, veja só, para você entender melhor, eu fiz outro desenho aqui que ajuda. Como é o nosso planeta, né? O planeta Terra, o qual nós vivemos? Não só o planeta Terra, mas todos os mundos que existem no universo são feitos com estrutura semelhante a esta, né? Essa é uma estrutura... Perdão. Deixa eu ajeitar aqui que caiu. Agora sim. Tá aqui, ó. Pronto, essa é a estrutura, mais ou menos, né, dos planos, né, dos planetas. Aqui você vai ter o plano físico, que é onde as criaturas estão encarnadas, e sobre ela nós teremos o plano espiritual, que inclusive ele é dividido em vários planos. Vai ter os planos mais densos, todos os planos, né, tanto físico quanto plano espiritual, todos são feitos de matéria, só que é um tipo de matéria diferente. A matéria que constitui o plano físico é uma matéria densa, é uma matéria mais pesada. Mas aí, junto desse plano, vai incorporando outras matérias cada vez mais tênues, formando outros planos, que são os planos onde habitam os espíritos. E lá no último plano, né, naquele mais superior, nós vamos ter então o plano de governo, que é aqui onde habitam as consciências superiores que coordenam, né, todo o trabalho de um planeta, né, no caso de um mundo, como é o caso da Terra. Mas isso também se dá para os outros planetas, né? Então, no plano espiritual pode haver vida, enquanto no plano físico pode não haver vida. São as consciências aqui do plano de governo que decidem se vão implantar ou não a vida aqui no plano físico. E quando eles implantam a vida no plano físico, então são essas consciências que desenvolvem, né, tudo que é necessário para que a vida venha a existir aqui no plano físico. Então, é mais ou menos assim que o nosso planeta funciona e também os outros planetas, né, do universo. E aí o que acontece? Como eu mostrei para vocês, então existe, né, no caso, duas energias, né, polarizadas no universo, que nós temos aqui, ó, que os chineses chamavam de Yin e a energia Yang. Elas são extremas, né, uma para o outro. Então o que acontece?
a gente pode chamar, por exemplo, de negativo, de polo negativo ou polo positivo, por exemplo, só para entender como é que funciona. Não é que é exatamente isso aqui não, mas é para poder entrar na nossa cabeça como é que a coisa funciona. Então é o seguinte, você vai observar isso aqui, por exemplo, no dia, o passar do dia. Nós podemos dizer que à meia-noite, né, quando está em plena escuridão, nós estaríamos aqui, ó, nesse extremo. Então, plena escuridão, plena meia-noite. Só que o que acontece? À medida que vai amanhecendo o dia, né, o que é que vai acontecendo? A escuridão vai diminuindo, não é isso? E a iluminação vai aumentando. E aí o que acontece? Vai mudando aqui, ó. Vai saindo desse extremo e vai caminhando, né? Vai mudando, né? A claridade vai aumentando até chegar num ponto neutro, né? Que nem é dia e nem é noite, né? Tá bem misturado as coisas e aí continua clareando até chegar no outro extremo, que seria o meio-dia. E aí quando chega no meio-dia, aí nós estamos no outro extremo da outra energia. E aí, o que é que acontece? Começa novamente o processo. Essas energias elas não são fixas, elas não ficam paradas num canto. Então, o que acontece? Chegou aqui, ele começa novamente, né, o entardecer, né, vai diminuindo o dia, vai diminuindo a claridade e aumentando a escuridão novamente, até voltar para a plena escuridão. Do jeito que acontece com o dia, né, segundo essa filosofia taoísta, né, acontece com todas as outras coisas. Né? Os chineses eles observaram que o conceito dualista, né, de só um extremo ao outro, não consegue explicar todas as variações que existem no universo. É necessário que haja, então, posições subsidiárias, intermediárias entre os dois extremos. E todas são reais. Porque você vê, por exemplo, a meia-noite é real, o meio-dia também é real. E as fases que existem, misturado, né, o dia com a noite, também são todas reais. Então, é nesse sentido que foi observado que em tudo o que existe, né, tudo que existe na Terra, no universo, é assim. Ou é um extremo de uma energia, ou é um extremo da outra energia, ou então é misturado, né, ou seja, está nesses graus. Né? E assim ocorre também no plano espiritual, quando se refere à sexualidade dos espíritos. Né? Como a gente viu lá no livro dos espíritos, no plano espiritual, vamos imaginar aqui esse outro desenho aqui. Ó. No plano espiritual, vamos dizer que aqui em cima é o plano espiritual, certo? Então, no plano espiritual, os espíritos não têm sexo, né? Eles estão neutros, né? Lá. Mas o que acontece é que Allan Kardec ele não diz que não tem sexualidade, ele diz que não tem como a conhecemos. Mas o que acontece? Lá no plano espiritual você vai ter espíritos extremos dessa energia, que seria, poderíamos dizer que é a energia de homem, né, por assim dizer, e vai ter espíritos extremos nessa energia aqui, que poderia ser chamada de energia de mulher, por exemplo, energia feminina ou energia masculina, que são os extremos. Só que entre esses extremos, você vai ter então diversas posições intermediárias. Então isso significa que há espíritos com sexualidade, não é sexo, certo? Há espíritos com sexualidade extremada, masculina ou feminina, e também há espíritos com consciências cada vez, né, mais misturadas, né, entre esses dois extremos. Inclusive aqueles que são neutros, né, nessa parte. Eles não estão nem para um lado nem para o outro. Né? Só que, para encarnar aqui no plano material, só tem dois gêneros, né? Ou masculino ou feminino. Né? Não vai ter corpos diferenciados do mesmo jeito que tem a quantidade de consciência, de formas conscienciais na parte de sexualidade, não vai ter a mesma quantidade de corpos, né, aqui na superfície. Aqui só vai ter dois tipos de corpos, ou masculino ou feminino. E aí o que é que acontece? Imagina aí só. Então, imagina que eu tenho um espírito aqui, ó, que daqui, desse ponto aqui. E ele tem a energia bem masculina, né? A energia dele, ou seja, a afetividade, a sexualidade espiritual dele é bem masculina. E é o que acontece, ele vem e encarna aqui, ó, num corpo de homem. Então o que é que acontece? Essa pessoa vai ser heterossexual, não vai ter conflitos com o seu corpo, vai se sentir atraído ao sexo oposto, tudo normal, né? Assim, normal no sentido que as pessoas entendem das palavras, né? Porque para mim a homossexualidade é totalmente normal, que você vai entender nesse gráfico aqui por quê, né? Vamos agora para o outro extremo. Digamos que eu tenho aqui um espírito nessa polaridade aqui, totalmente feminino.
E aí, ó, ele vem na hora de sua descida para viver a experiência aqui na Terra, ele vem e encarna aqui num corpo feminino. Então, o espírito polaridade feminina, corpo feminino. Também não vai ter problema. Essa é a mulher que está lá, né? Ela tem a polaridade feminina totalmente desenvolvida, de modo que ela vai se sentir atraída ao sexo oposto, ao homem e tal, né? Como já conhece, né? Mas aí pode acontecer também o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Um espírito que está nessa área aqui, ó, extremada em sua energia masculina, e ele vem aqui, ó, e não é obrigado, né? Não é que a pessoa é obrigada, a gente viu que os espíritos escolhem as suas provas. Eles querem passar por essa experiência para aprender, né? A vivenciar para aprender. Então, nem sempre é uma questão de karma. Pode ser uma questão de karma. Sei lá, no passado você foi uma pessoa que perseguiu os homossexuais, ou perseguiu as mulheres, enfim. Poderia acontecer por causa de karma, que no caso da doutrina espírita, ela defende isso, que é por causa do karma, né? A pessoa encarna de vez de um corpo que era homem, aí encarna de vez um corpo de mulher, aí fica com esse problema da homossexualidade. No caso aqui, o que eu estou defendendo não é isso. Eu estou dizendo que pode ser, mas pode também não ser. Pode ser uma total escolha do espírito. Ele está aqui nessa polaridade e aí pede, né, para provar e para ser experimentado encarnando aqui num corpo de mulher. Olha, e aí o que, é que vai acontecer nesse caso? Então, à medida que esse ser for se desenvolvendo fisicamente, né, essa mulher, essa menina, o que, é que vai acontecer com ela? O espírito dela, ela tem a polaridade masculina e está encarnado num corpo feminino. E aí o que, é que vai acontecer? Ela vai sentir dificuldade, né? Ela vai começar a se sentir estranha dentro do corpo, como se estivesse no corpo errado, né? E aí acontece, né? Isso é no caso extremado. São aqueles que desejam até fazer cirurgia para trocar de sexo e tudo mais, né? Então isso acontece. O mesmo ocorre ao contrário. Um homem, né? Ou melhor, um espírito de polaridade feminina, né? Vem aqui, ó, e para provar a experiência, encarna num corpo de homem, um corpo masculino. Vai ser a mesma coisa, né? Vai ser o homossexual, né, que quer, não só tem a sexualidade, né, para se sentir atraído a pessoas do mesmo sexo que ele, mas também vai se sentir estranho dentro do seu próprio corpo, porque ele, que a gente esquece, quando a gente encarna, a gente esquece que programou lá no plano espiritual, porque a gente tem que viver a experiência. É por isso a gente não pode lembrar. É uma programação do que a gente quis para nós aqui, a gente não lembra. A gente quer viver a experiência. E aí você vai ter, então, uma pessoa com muita dificuldade de aceitar o seu corpo, né? Também pode acontecer que não seja de uma posição tão extremada, ou de um lado ou do outro. Pode ser uma pessoa aqui, ó, um espírito aqui, bem perto do outro espectro. O que é que acontece? Essa pessoa ela não vai ter dificuldade com a aceitação do seu corpo, mas também não vai ter problema nenhum em viver experiências sexuais, quer com homens, quer com mulheres, ou vice-versa, né? A mulher não vai ter problema, né, a mulher desse tipo não vai ter problema em viver experiências sexuais com homens ou com mulheres, porque ela está bem perto aqui, ó, do espectro. E ainda existem aqueles espíritos que são neutros, ou seja, que a sexualidade deles é quase nula, né? E aí quando encarnam aqui, pode encarnar em qualquer um desses corpos, né, masculino ou feminino, também não vai ter esse problema, não vai sentir muita... São aquelas pessoas assexuadas, né, que não sentem necessidade de ter afetividade com uma pessoa de sexo diferente ou do mesmo sexo, né? Ela, né, vive a vida dela e assim não tem esse problema, né, com a questão sexual. Então, com base, né, nesse gráfico, né, que eu acabei de mostrar a vocês, é que a gente pode chegar então ao entendimento de que a homossexualidade ela tem origem espiritual. E se tem origem espiritual, onde está o problema então? A gente pode entender claramente então, que isso é uma coisa totalmente natural, né? A homossexualidade é natural, não é doença, não é uma coisa que é adquirida ao longo da vida, não. A pessoa já é desse jeito. Por quê? Porque é espiritual, já veio com ela, né, desde o nascimento. Então, é isso que eu defendo aqui, né, essa minha opinião, de acordo com esses estudos que eu realizei. E aí, o que acontece? O problema não é a pessoa que é homossexual, o problema é a sociedade, né, porque a nossa sociedade, ela é altamente preconceituosa, é uma sociedade que não aceita o diferente. E aí, o que acontece? Essas pessoas são perseguidas, sofrem horrores, né, principalmente para se aceitarem, para entender quem que elas são.
As religiões não ajudam em quase nada, né? Porque não tem, elas não sabem disso aí, né? A maioria não entende ou não aceita que a coisa vem do Espírito. E aí começa a colocar, a pessoa fica cheia de culpa, cheia de problema, né? Não consegue viver em paz com isso. Eu particularmente conheço muitos homossexuais, tanto masculinos, né, quanto femininos, por assim dizer, que não têm sossego, né? Eles não vivem em paz, deixam de acreditar em Deus, deixam de ter espiritualidade por causa de suas religiões que os perseguem, né? Que dizem que aquilo que eles sentem dentro de si é um pecado, é uma coisa do demônio, enfim. Então, o problema é a sociedade. Nós sabemos agora que, né, sabendo então que a homossexualidade, assim como a nossa própria sexualidade tem origem espiritual, então nós devemos entender que o problema todo disso é a sociedade. À medida que a sociedade for evoluindo e for mudando, então isso vai acabando, né? Inclusive isso já está acontecendo, né? Já é um processo que está em curso. A homossexualidade já foi muito difícil no passado, né? De ser aceita, de ser compreendida. Hoje não, hoje as pessoas já estão com um pouco mais, né, de aceitação para isso, né? E à medida que a sociedade for evoluindo, né, cada vez mais, mais a sociedade vai melhorar, né? Então, à medida que a sociedade for melhorando, essa questão, né, da perseguição aos homossexuais também vai acabando. Mas não são apenas os homossexuais que vivem desajustados por causa da sociedade, não. Os heterossexuais também, e os bissexuais também, todos, né? Essa sociedade que a gente vive, ela trata o sexo como algo proibido, como uma coisa pecaminosa, uma coisa que afasta as pessoas de Deus. E isso desde a mais tenra infância, né? A gente começa a entender dessa forma. E aí é por isso que, por não saber trabalhar com essa energia, que o sexo é uma energia muito forte, né? Uma energia que realmente movimenta, né, a vida, por não sabermos lidar com essa energia, acabamos ficando em desajuste. Quer sejamos homossexuais, ou heterossexuais, ou bissexuais, muitas vezes nós não sabemos lidar com essa energia. E por esta razão, ou somos reprimidos em excesso, ou somos devassos, né, demais, ou seja, abusamos da energia sexual. Ou você é menos, né, é contido demais, é reprimido, ou você é exageradamente dado a essa energia. E essa energia, ela tem um poder tanto de construir, quanto o poder de destruir. Porque se você não souber lidar com essa energia, não souber equilibrar ela dentro de você, você vai ser um indivíduo que vai ter sérios problemas psicológicos e sociais, né? Então é isso que a gente defende aqui, que uma vez que a sexualidade vem do espírito, então é preciso que a gente trate ela de forma espiritual também. Não tire a espiritualidade de quem é homossexual, só porque ele é homossexual. É preciso entender o que é isso, para poder lidar. Então, se você, porventura, está me ouvindo agora, né, e você é homossexual e se sente mal, né, às vezes se sente mal com você mesmo, não entende por que você sente isso, né, eu gostaria de dizer para você que o problema não é seu, o problema é da sociedade, porque ela não compreende, ela não entende que a homossexualidade é uma coisa natural, é uma coisa do ser humano, né, uma coisa que não só pode, como deve ser vivida. É uma experiência que nós escolhemos como espíritos e agora estamos aqui para passar essa experiência àqueles que são homossexuais, né? Então, como é possível, então, ter espiritualidade sendo homossexual, né? É preciso tratar dessa informação, porque, assim, por eu estar dizendo aqui que é uma coisa natural, em si só já não precisava nem falar sobre isso, né? Que se é natural, então eu posso ter espiritualidade normalmente. Mas aí eu gostaria de, né, passar mais duas informações interessantes, né, sobre a homossexualidade, que é essa, né? Como ter espiritualidade sendo homossexual e que tipo de desajustes e excessos nós precisamos evitar e ter cautela. E ainda, como é possível ter mais liberdade para sermos aquilo que cada um de nós é, seja homossexual, ou bissexual, ou heterossexual, não importa. Também é interessante entender, né? A Bíblia fala, né, do homossexualismo, mas o que é que ela fala e como a gente pode entender, né? Então, é isso que eu gostaria de conversar com vocês no próximo vídeo, né? Que daqui a pouco, né, você entra, né, na parte 2 desse vídeo, homossexualidade e espiritualidade, tá ok? Então, até daqui a pouco.